participei da minha terceira Game Jam. Só que dessa vez tinha um detalhe, eu estava completamente sozinho. Fala galera, Jeto na área, trazendo mais um vídeo. E hoje eu vou contar a jornada da minha terceira Game Jam. E essa foi a Noni Gen 12. Uma Game Jam que aconteceu entre os dias 21 de fevereiro e o dia 1º de março de 2026. E diferente da minha última Jam, onde eu participei em dupla, dessa vez eu fui sozinho. Bom, isso muda tudo. Porque quando você participa em dupla, você consegue dividir melhor as tarefas. Uma pessoa faz arte, outra faz programação, alguém pensa nas fases, alguém testa. E quando você tá sozinho, tudo depende de você. Se falta arte, é você. Se tem bug, é você. Se a fase tá ruim, é você. Se não tem tutorial, infelizmente, também é você. E eu já adianto, isso aqui vai ser importante mais pra frente. A minha entrada nessa Game Jam aconteceu muito por causa do curso do professor Noni. Eu já tinha basicamente terminado o curso dele, e toda vez que eu comentava algo, mostrava alguma evolução, ou falava sobre os projetos, ele mandava aquela: participa da Game Jam. Como eu já tinha participado de outra Jam, e tava meio engatado, eu resolvi aceitar. Eu tava animado, mas também tava bem apreensivo, porque eu sabia que dessa vez eu ia participar sozinho. Eu tentei achar alguém pra fazer arte, tentei ver se teria alguma pessoa pra ajudar, mas acabou não rolando. E no fim das contas, talvez isso tenha até sido bom, porque como eu trabalho como CLT, meu tempo já é limitado. Então, se eu entrasse com outra pessoa, talvez eu acabasse prejudicando ela junto comigo, porque eu não teria tanto tempo disponível assim. Quando o tema foi revelado, ele era Entre Dois Mundos. E esse é um tema bem abrangente. Ele abre muita margem para várias ideias diferentes. E a gente foi tentando entender qual delas fazia mais sentido pro tempo que eu tinha. Porque a Jam, ali, tinha mais ou menos 8 ou 9 dias de criação. Mas eu precisava tomar cuidado para não transformar uma ideia simples em um simulador de entregas carregando um bebê a pé com físicas realistas e onde a entrega fica a 528 mil quilômetros de distância. 3. Por quê? Em Game Jam, se você sonha demais, o tempo acaba com você. A primeira ideia que apareceu foi um jogo chamado Two Time. A ideia dele era trabalhar com tempos diferentes, tipo passado, presente e futuro. Você apertaria um botão no cenário e o mundo mudaria de tempo. Nesse jogo, você alternaria entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. No mundo físico, você poderia interagir com objetos sólidos. E por fim, veio a terceira ideia, Interdimensional Delivery. O conceito era: você não é um herói, você é uma entregadora interdimensional. Existem vários mundos coexistindo no mesmo espaço, mas em frequências diferentes. E você usa o dispositivo, tipo um radinho, para sintonizar essas frequências e entregar objetos que não pertencem àquele plano. E cada mundo teria regras diferentes, poderes diferentes e formas diferentes de atravessar a fase. E essa foi a ideia que foi escolhida. Quando eu comecei o projeto, criei ele com o nome provisório de Shift Post. Mas no final, o jogo ganhou outro nome, Pack Dimensional. E é uma brincadeira com o Pack, aquela modalidade de entrega que existe aqui no Brasil, misturado com essa ideia de entrega entre dimensões. E sinceramente, eu acabei gostando bastante do nome. Com a ideia definida, eu abri o Game Maker e comecei. Criei o projeto com o nome Shift Post, depois criei o repositório no GitHub, organizei pastas e comecei a preparar a base. A primeira coisa que eu fiz foi definir a resolução do jogo. Escolhi 480 por 270, uma resolução baixa, mas fácil de trabalhar e que combina bem com a pixel art. Renomei a ROM inicial para debug e comecei a criar pastas de sprites, objetos, scripts e ROMs. Depois disso, eu fui criar meu primeiro sprite. E como todo bom começo de projeto, era só um quadrado. Criei também o objeto player, coloquei ele na ROM, fiz algumas paredes para ele não fugir do cenário. Tudo bem simples, tudo com quadrados e cores diferentes. Aqui o objetivo ainda não era ficar bonito, era só funcionar. Então comecei criando a função de controles. Defini teclas, movimento para esquerda e direita, pulo, variáveis, direção e por aí vai. E depois de alguns ajustes, o quadrado já andava de um lado para o outro. Ainda não estava perfeito, ainda não colidia direito, mas o boneco se mexia. E em Game Jam isso já é uma vitória. Depois disso, com essa etapa feita, eu fui atrás de uma base gratuita de personagem para usar como referência. Como o jogo era sobre entregas interdimensionais, eu precisava criar uma entregadora. Então, comecei a editar o sprite. Fiz o bonezinho, a calça, a camisa, o tênis, escolhi as cores e fui montando a personagem aos poucos. E essa personagem tem um detalhe especial. Ela é inspirada da minha namorada. A ideia era fazer uma entregadora baseada nela. Inclusive, tentei fazer o cabelo cacheado dela no sprite. E sinceramente, eu gostei bastante do resultado. Só que... aconteceu uma coisa engraçada. Algumas pessoas viram a personagem, falaram que ela parecia o Dustin de Stranger Things. E quando você olha de primeira, pior que parece mesmo. Mas não era essa a intenção. Depois de bastante tempo desenhando, eu fiz as animações principais: parada, andando e pulando. Não gravei todo o processo, mas deu bastante trabalho. Mesmo assim, quando eu coloquei ela dentro do jogo e vi a animação funcionando, o projeto começou a parecer mais jogo de verdade. Com as sprites no jogo, eu comecei a ajustar de definitivo o movimento e a colisão. Coloquei gravidade, fiz ela andar, pular, bater nas paredes e não sair voando pela rua. Também ajustei a máscara da colisão para facilitar. E depois disso, eu fiz o primeiro sprite da encomenda. No começo era uma caixa bem grande, só para testar. Depois fui diminuindo e ajustando até ficar melhor. E a ideia era simples. A entregadora precisava pegar a caixa e levar até a porta. Só que como o jogo tinha mecânica de mundos diferentes, isso precisava obedecer algumas regras. Por exemplo, se você estivesse no mundo sombrio, você não poderia pegar a caixa, porque a caixa pertence ao mundo normal. E isso já começava a transformar a ideia em mecânica de verdade. Depois da caixa, eu comecei a pensar no dispositivo principal do jogo, o radinho. A ideia inicial era bem mais ambiciosa. Eu queria que, ao apertar um botão,
aparecesse um menu gigante na tela, como se fosse um rádio mesmo. Você giraria o botãozinho e escolheria a frequência e mudaria de mundo. Só que isso ia dar muito trabalho e em Game Jam às vezes você precisa olhar para uma ideia legal e falar, não vai dar não. Então eu simplifiquei. Em vez de um menu gigante, eu fiz uma HUD do radinho. Ela ficava na tela com uma barrinha de energia e indicava que você podia trocar entre os dois mundos. E no final, essa decisão foi bem melhor. Com a mecânica do radinho em mente, comecei a montar o protótipo da primeira fase. Coloquei plataformas, uma porta provisória, caixa e os blocos que seriam alternados entre os mundos. No começo, eu pensei em usar duas runs diferentes. Uma para o mundo normal e outra para o mundo sombrio. Mas isso ia ficar muito trabalhoso. Então, eu resolvi fazer tudo na mesma run, alternando quais blocos apareceriam ou sumiriam dependendo do mundo atual. Foi aí que a mecânica começou a aparecer. Algumas plataformas só existiam no mundo normal e outras só existiam no mundo sombrio, e o jogador precisava alternar entre os dois para avançar. Com essa base meio feita, eu fui fazer a arte da porta, porque até então era só um quadrado, e ninguém merece entregar uma encomenda interdimensional para um quadrado. Também finalizei melhor a HUD do radinho e comecei a trabalhar nos blocos dos dois mundos. E é aquilo. Eu sou o programador, não o artista, mas eu tentei o meu melhor. E sinceramente, para um jogo feito sozinho em poucos dias, eu gostei bastante do resultado. Com mais esses ajustes e uma base funcionando, eu fui organizar melhor o código do player. Comecei criando uma máquina de estados para separar melhor as ações. Isso ia facilitar muito, porque futuramente eu ainda iria adicionar power-ups como dash e double jump. Também comecei a colocar alguns detalhes de game feel. Por exemplo, quando a personagem pulava ou caía do chão, ela dava uma pequena amassadinha. É um detalhe pequeno, mas muda bastante a sensação do jogo. Com o código do player aprimorado, eu fui fazer os blocos realmente trocarem entre os mundos. Quando eu apertava o botão, os blocos do mundo normal sumiam e os blocos do mundo sombrio apareciam. No começo, não funcionou perfeitamente. Alguns blocos ficavam quando não deveriam e outros sumiam errado. Mas depois de alguns ajustes, a mecânica começou a funcionar melhor. E aqui foi um dos primeiros momentos que eu pensei, agora o jogo tá vendo o jogo. Que antes era só um conceito, agora dava pra jogar e entender o que estava acontecendo. Voltando para a parte visual do jogo, eu fui atrás de backgrounds gratuitos para usar como base. Peguei algumas artes, modifiquei, ajustei cores e tentei deixar tudo combinando melhor com o que eu queria. Tinha um fundo pro mundo normal e outro pro mundo sombrio. E aqui, o jogo, como eu disse, ganhou mais identidade. Porque antes eram só blocos e personagem. E agora ele começava a ter clima. Começava a parecer que existiam realmente dois mundos ali. Com os backgrounds feitos e aplicados no jogo, a próxima parte foi fazer a entregadora pegar a caixa. Para isso, eu adicionei um indicador de tecla saindo da caixa, mostrando que o jogador precisava apertar a tecla E para interagir. Deu um pouquinho de trabalho, mas no final funcionou. E ao apertar E perto da caixa, você pegava a encomenda. E depois, levando até a porta, você passava de fase. Só que tinha a regra. No mundo sombrio, a caixa não podia ser pega. Claro, tiveram alguns bugs, porque sempre tem, mas aos poucos tudo foi se encaixando. Nesse momento, as mecânicas já estavam funcionando, já tinha mais identidade e tinha um problema, você podia alternar entre os mundos infinitamente. Então eu fui implementar a barra de energia do radinho, só que ela não diminuía com o tempo, a lógica era diferente. Cada vez que você trocava de mundo, gastava uma barrinha de energia. Então, se você estava no mundo normal e trocava para o mundo sombrio, gastava uma carga. Se clicasse de novo para voltar, gastava mais uma. Isso fazia com que cada troca precisasse ser pensada. Você não podia simplesmente ficar alternando entre os mundos sem consequência. E isso ajudava a criar um pouco mais de estratégia dentro das fases. Com a troca de mundos funcionando, eu comecei a criar os primeiros power-ups. Os principais foram Double Jump, Dash e a bateria. A bateria servia para recarregar o radinho. O Double Jump permitiria você pular duas vezes. E o Dash dava mais mobilidade para personagem. Mas eu queria que esses power-ups tivessem uma lógica dentro do tema. Então, eles só seriam pegos no mundo sombrio. Eles seriam como poderes corrompidos daquele outro mundo. Eu desenhei versões normais e versões corrompidas. No final, eu só usei as versões corrompidas. Mas eu gostei bastante do visual. O Dash, por exemplo, era só um sapatinho baseado no próprio sapato da entregadora, só que corrompido. Então, com as artes prontas, criei os objetos, apliquei elas no Game Maker e programei a coleta. Para facilitar, fiz funções reaproveitáveis, assim eu conseguiria usar a mesma lógica para todos os power-ups. E depois de bastante código, eles estavam funcionando. Refiz algumas, criei novas e tentei encaixar tudo com as mecânicas que eu já tinha. No total, eu fiz cerca de 10 fases. Também já tinha HUD, power-ups, troca de mundos, caixa, porta, artes, personagem, tiles, backgrounds e muito mais coisa. Tudo isso em poucos dias. E olhando agora, foi muita coisa. Mas também teve muita coisa que ficou de fora. A ideia original era ter vários mundos diferentes, não só um mundo normal e o sombrio, cada uma com suas regras únicas. Mas isso era grande demais para eu fazer sozinho em menos de 10 dias. Então eu tive que cortar. E eu acho que essa foi a decisão certa. Porque se eu tentasse fazer tudo, provavelmente não terminaria nada. Mas teve uma coisa que eu realmente senti falta no final: tutorial. O jogo não tinha tutorial. E isso provavelmente prejudicou bastante. Porque as mecânicas existem, mas se o jogador não entende direito o que está acontecendo, ele pode ficar perdido. Porque a base estava ali. A mecânica funcionava, a arte chamava atenção, a ideia encaixava bem no tema, mas faltou ensinar o jogador a jogar. Normal. Fazer tudo sozinho cansa muito. Programar
desenhar, montar fase, corrigir bug, testar, exportar. Mas eu consegui entregar o jogo. Se eu não me engano, faltando acho que uma meia hora ou uma hora pro prazo acabar. Não foi tão desesperador quanto entregar faltando 5 minutos igual na outra gen, mas também não foi exatamente tranquilo. Mesmo assim, eu fiquei feliz, porque eu entreguei um jogo completo dentro do possível. Depois que a gen acabou, veio aquela parte de esperar o resultado. E nessa gen tiveram 136 jogos enviados. No final, Pack Dimensional ficou em 18º lugar. E eu fiquei bem feliz com isso. E como eu disse, eu realmente acho que dava pra ter brigado por um top 10 se o jogo tivesse um tutorial. Mas considerando que foram 136 jogos, eu tava sozinho, tive que programar, desenhar, fazer fases, montar HUD, criar power-ups e ainda entregar o jogo funcionando. 18º lugar foi uma colocação muito boa. E mais do que essa posição em si, essa gen me mostrou o quanto eu evolui. Essa foi minha terceira game jam e a segunda que eu participei sozinho. Comparando com a primeira game jam solo, eu vejo um salto muito grande na programação, nas artes, na organização e até na forma como eu penso num projeto. Mas faz parte. Game jam é isso. Você erra rápido, aprende rápido e termina com algo que não existia antes. O pack dimensional não ficou perfeito. Faltou o tutorial. Algumas fases poderiam ser melhores balanceadas. Talvez eu tenha gasto tempo demais com artes. Mas mesmo assim, eu consegui entregar um jogo completo, com identidade visual, mecânicas próprias, power-ups e uma ideia que encaixava bem no tempo. Ainda tem muita coisa pra melhorar, mas essa gen me deixou bem orgulhoso do que eu consegui fazer sozinho. E essa foi a minha jornada na None Gen 12. O jogo feito sozinho, em poucos dias, logo depois de outra game jam. E comenta aqui o que você achou. Você teria escolhido outra ideia? Teria focar nas artes? Ou teria feito o tutorial primeiro? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e acompanha porque tem muito mais coisa vindo por aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.